Yusuf responde que não, porque saiu para fazer compras. Enver diz a ele que então ela esperará por ele. Yusuf pergunta se ele traz o dinheiro do aluguel. Nesse caso, você pode entregá-lo a ele para que ele não precise esperar. Enver diz-lhe que só está autorizado a entregá-lo a Arif, pois, pelo que sabe, já não é o responsável pelo recebimento do dinheiro. Yusuf pergunta se ele está esperando para dar o dinheiro a Arif porque sabe que não aceitará porque é seu amigo. Enver pergunta com raiva como ele ousa dizer isso. Você devia se envergonhar. Yusuf conta a ele que toda a sua família se tornou muito abusiva depois que Arif deu o anel para Bahar, agora eles não planejam mais pagar o aluguel e tirar vantagem dele. Enver pega o dinheiro e coloca na mesa. Ele diz a ela que ambos são aluguéis e devoluções do prédio. Yusuf pega o dinheiro e vai embora. Pouco depois vemos Arif andando pelas ruas do bairro e entrando em sua cafeteria. Ele vê que tem um homem servindo chá para si mesmo e pergunta o que ele está fazendo. Esse homem é Azim, que lhe diz que não havia ninguém servindo ele, então ele teve que se servir. Arif diz que tudo bem e pede que ele se sente. Azim diz que está procurando um lugar para alugar e viu que tem uma placa na janela. Ele está procurando um lugar há apenas alguns meses e pensou que poderia ajudá-lo. Arif diz a ele que não aluga por menos de 3 meses. Azim diz a ele que se for pelo dinheiro ele pode pagar bem, mas ele precisa que ele o ajude a conseguir algo naquela mesma rua e se ele puder fazer isso agora, ele agradeceria. Arif olha para ele, diz que está bem e pergunta quem vai morar ali. Azim responde que serão homens que pertencerão à sua equipe. Nesse momento Seida entra no refeitório e informa a Arif que Enver deu o dinheiro do aluguel para seu pai Yusuf. Arif pergunta com raiva por que ela fez isso, mas Seida diz que não sabe. Ele só queria que você soubesse. Ela encara Azim e sai do refeitório. Seida se lembra de quando viu no hospital e acha estranho. Mas sem prestar muita atenção, ele continua andando. Munir está estacionado em um lugar solitário, outro carro estaciona atrás dele. Um homem sai deste carro e entra no carro de Munir. Este é o mesmo homem que trabalhava para Azim no hospital, espionando a família de Bahar e esperando por Sar. Ele diz a Munir que tudo está sob controle. Porém, Azim está procurando uma vaga no bairro de Bahar e planeja ficar lá por alguns meses. Munir diz que ele deveria fingir que não sabe e lhe entrega um envelope com dinheiro. O homem diz a ele que eles têm outro problema e que ele não estará sozinho ali. O trabalho que ele fazendo é 24 horas por dia e ele tem que dividir turnos com outros homens. O que ele propõe é que se aquele homem Sarpa aparecer enquanto ele está guardando ele poderá atuar, mas se ele aparecer enquanto houver outro guarda, então ele não poderá fazer nada. Munir diz que tudo bem e o homem sai do carro. Enver entra e avisa a Tice que estava atrasado porque estava pagando o aluguel e então Yelis o convidou para tomar chá. Bahar sai do quarto e pede desculpas porque não percebeu que dormiu muito tempo. Enver diz que ele não deve se preocupar, o importante é que ele tenha descansado e esteja bem. Ele pede a Tice a lista de compras para ir ao mercado. Nizam diz que acompanhará o avô e Enver pede a Bahar que não faça nada, pois Yelis e Seida disseram que cuidariam de tudo. Bahar sorri e diz que está tudo bem. Nizam pede ao avô que convide também sua tia Sirin, mas ele responde que ela está ocupada e ele acha que não pode. Bahar dá um beijo na filha que sai de casa com o avô. Doruk abre a porta da casa de Seida e pede que os levem consigo. Bahar toma chá com a mãe e pede que ela não fique chateada com Sirin, sem ela não poderia estar presente agora e não poderia estar mais grata. A Tice sorri e diz que o mais importante é que ela esteja saudável agora. Bahar olha para Tice e diz a ela que quando eles estavam no hospital ele a deixou muito irritada no dia em que a senhora Bahar a visitou e ela sabe que não estava se comportando da melhor maneira. Ela pede desculpas por isso. A Tice diz que não há nada com que se preocupar. Ela perdoou a senhora Bahar porque ela fez o que pôde para ajudá-la e manter sua filha viva. Ela até perdoou seu pai também. Bahar olha para a mãe e não diz nada. Seida visita a doutora Yale em seu escritório e pede que ela lhe dê alguns minutos para conversar. Yale diz que ela está muito ocupada agora e deve ir para casa rapidamente. Seida diz a ele que eles podem conversar no caminho e Yale diz a ela que está tudo bem. Seida diz a ele que na verdade quer perguntar se ele pode se candidatar ao emprego de que falou antes.
E Yale pergunta o que ele quis dizer. Seida diz que ouviu dizer que ele ficaria sem babá e que ela pode ser a ideal pessoa para cuidar de Bora. Todas as crianças a adoram e ela é muito responsável no seu trabalho, será como seu braço direito. E Yale diz a ele que isso não vai acontecer, na verdade ele está pensando em alguém com mais habilidades. Ela agradece pelo interesse e vai embora. Seida volta para casa e Alice pergunta como foi a entrevista. Seida responde que nada de bom, não importa, foi apenas um dia ruim. Seida vai para o quarto e senta na cama para pensar. E Alice senta ao lado dele e pergunta o que está acontecendo. Seida confessa que a entrevista foi com o Dr. Yale. Ela achou que poderia ser babá de Bora, mas Seida olha a foto do filho e sorridente diz que teria cuidado dele com o coração, mas não aceitou, pois ela assume que ele não quer que um cantor de bar cuide de seu filho. E Alice diz a ela que esta mulher não a conhece bem, mas Seida diz que conhece muito bem os erros que cometeu na vida e que isso não é culpa de ninguém. As pessoas só veem o que querem ver e Yale disse que não era a mulher certa para o trabalho. E Alice pede que você não se desespere, existem milhares de empregos para os quais você pode se qualificar. Seida diz com tristeza que espera que sim. Em ver as crianças estão comprando mantimentos no supermercado e quando pagam o caixa avisa que podem concorrer a um sorteio e ganhar prêmios. As crianças convencem Ver pensando que ele ganharia na máquina de lavar ou nos brinquedos. O sorteio é realizado e o prêmio que recebem é um enorme pacote de detergente. Nizam, muito triste, diz que eles não têm nem lava-louças para usar, chegam em casa e a Tia se pergunta o que eles têm lá. Doruk, muito feliz, conta que ganharam detergente de louça como prêmio e que seu avô também comprou uma bola para ele. Nizam está guardando os sapatos e vê os sapatos de sua mãe velhos e gastos. Ela diz a Bahar que eles não têm máquina de lavar louça de qualquer maneira, mas Bahar diz a ela que Seida e sua avó têm e podem dar a ela. Nizam pede desculpas porque queria ganhar uma máquina de lavar louça no sorteio para deixá-la feliz. Bahar pede que ela não se preocupe com essas coisas, ela já está feliz por tê-las. Enver conta a Tice que Nizam está muito chateada porque ela queria muito ganhar aquela máquina de lavar louça para Bahar. Ele conta à esposa que tem uma ideia. No quarto, Doruk pergunta à mãe se ele dormiu bem e se enquanto esteve no hospital conseguiu sonhar com seu pai Sarp. Bahar diz a ele que infelizmente não se lembra do que sonhou. Bahar vê que seu filho fica triste e conta que se lembrou que ontem à noite teve um sonho em que voava com grandes asas sobre um lindo campo verde onde havia muitos animais e flores. Aí ela subiu em uma árvore e colheu muitos frutos, finalmente os encontrou e fez muitas cócegas neles. Nizam e Doruk riem com a mãe. Enver diz a Bahar que ela sairá por um momento e depois retornará. Bahar sorrindo diz que tudo bem. Por outro lado, Sarp está sentado em frente a um computador. Peril pergunta-lhe o que está a fazer e ele responde que está a trabalhar, pois há várias semanas que não o fazia. Peril diz que para ele está tudo bem, pois assim ele consegue se distrair um pouco. Sarp diz a ele que a última coisa que ele quer é se distrair. A porta toca e Peril abre. Munir pergunta se o Sr. Sarp está lá, pois precisa falar com ele. Peril permite que ele passe e avisa que os deixará em paz. Munir informa que Nezir mandou um nome para vigiar a casa de sua ex-mulher 24 horas por dia esperando ele chegar. Eles só poderiam subornar um dos homens, pois não conseguiam controlar o outro. Sarp está muito perturbado. Munir o aconselha a não se aproximar daquela casa, pois não poderão protegê-lo nem a sua antiga família. Peril se aproxima e pergunta o que há de errado. Mas Sarp grita com Munir que eles não são sua antiga família, são sua família e significam toda a sua existência. Peril fica arrasada ao ouvir isso e Munir não diz nada. À noite, a campainha da casa de Bahar toca, ela abre a porta e alguns homens perguntam se a senhora Bahar mora lá. Ela responde que sim. Os homens mostram-lhe uma máquina de lavar louça que trouxeram para sua casa. Bahar diz que devem estar confusos, mas Enver chega rapidamente e diz que é o endereço certo. Ele abre a porta para que os homens possam trazer a máquina de lavar louça e prepará-la. Enver leva Bahar para a sala e diz que pensaram em dar-lhe aquela máquina de lavar louça. As crianças, muito felizes, agradecem aos avós e os abraçam. Bahar sente pena e diz que não deveriam, porque sabe que eles têm pouco dinheiro.
Enver conta a ele que um de seus vizinhos comprou uma máquina de lavar louça nova e estava vendendo a antiga. Então pensaram no detergente que ganharam e decidiram que era melhor comprá-lo para ele, para ajudá-lo nas tarefas de casa. Bahar agradece e os abraça. Os homens levam a máquina de lavar louça para a cozinha para instalá-la e Atice diz a Enver que é hora de ir embora. Bahar diz a ele que pensou que eles ficariam para jantar, mas Atice diz a ele que eles têm um assunto para resolver, então eles vão nos vemos amanhã. As crianças ajudam a desfazer as malas. Enver pede a Atice que vá buscar Sirin sozinha porque ele não se sente preparado e não aguenta. Atice diz que está tudo bem. Su encontra Sirin na sala, que lhe diz que o está desenhando. Su, surpreso, se aproxima para ver o desenho e diz que é incrível. Ele não sabia que tinha esse talento. Embora o desenho seja leve e um pouco mais jovem e atraente que ele, Sirin sorri e diz que está apenas desenhando o que vê. Naquele momento, o funcionário avisa Sua que uma mulher está na porta e ela se apresentou como mãe da senhorita Sirin. Ela disse que veio buscá-la. Sirin fica surpreso, mas Sua pede à funcionária que mande a senhora ir embora porque Sirin não tem vontade de falar com ela. Sirin o interrompe e diz que quer falar com a mãe. Sua diz ao funcionário para deixar a senhora entrar. Sirin agradece e Sua diz que ela não é sua prisioneira, é sua convidada e é livre para fazer o que quiser. Ele avisa que irá para seu quarto para conversar com sua mãe. Sua para antes de sair e diz a Sirin que ela deve lembrar que não é apenas sua convidada, mas algo muito mais do que isso. Atice entra em casa e vai até a sala onde é saudada por sua filha Sirin. Ela sorri para a mãe e pergunta se a irmã Bahar precisa de mais alguma coisa, talvez um rim, o coração ou o cérebro. Atice diz a ela que veio levá-la de volta para casa, não importa o que ela tenha feito, ela é filha dele e isso é a única coisa que importa. Você não pode deixá-lo morar lá. Sirin pergunta o que há de errado com aquele lugar, ele está muito feliz e tem tudo o que deseja. Além disso, foram eles que a expulsaram de casa, jogaram-na no frio no meio da noite. Naquele momento ela não era filha dele ou era. Atice diz a ele que Enver fez isso porque estava chateado. Sirin lhe diz que ela, como sua mãe, não o impediu e permitiu que ele a jogasse fora. Atice diz a ele que ela perguntou, mas ele não a ouviu e depois do que aconteceu naquela noite ela nem sabia o que fazer. Atice pede que ele os perdoe, ela não pode morar ali com um homem. Sirin pergunta se seu pai sabe que veio buscá-la. Atice se lembra da conversa que teve com o marido. Depois que Enver se recusou a deixar Sirin voltar, Atice pediu que ela deixasse Sirin voltar, pois é a única maneira de apagarem as fotos de seu celular, é muito perigoso para ela ainda tê-las em seu poder. Foi assim que Enver finalmente aceitou. Atice diz a Sirin que seu pai sabe. Ele mesmo pediu que ela aceitasse sua filha de volta. Sirin pergunta com ceticismo se isso é realmente algo que Enver disse, Atice responde que sim. Pouco depois, Atice e Sirin voltam para casa. Enver os recebe e faz o possível para receber Sirin de volta. Ele vai até a cozinha e Sirin conta à mãe que esperava uma grande rejeição do pai. Graças a Deus não foi assim, é estranho porque ele não parece incomodado. Atice diz a ela que é normal por causa de toda a situação e os dois entram na sala. Nizam está na sala com a mãe e vê que Doruk adormeceu no colo de Bahar. Nizam, um pouco pensativo, avisa que já está dormindo e Bahar avisa que o levará para a cama e depois terá uma conversa entre mãe e filha. Bahar deita Doruk na cama e sai do quarto, ela pede para Nizam sentar ao lado dela e pega as mãos dele. As mãos de Nizam estão muito frias, Bahar tenta aquecê-las enquanto a abraça, pede que ela lhe conte o que ela queria lhe dizer. Nizam pensa se deve falar ou não. Enver está trancado em seu quarto, Atice entra e pergunta o que está acontecendo. Enver diz que ela só queria ficar sentada sozinha por um momento, Atice pede que ela saia quando puder, pois não quer mais problemas e parece que não querem Sirin ali. Enver confirma que não a quer com eles, mas Atice pede que ela se lembre do que conversaram. Ela avisa ao marido que preparará o jantar para todos e dentro de alguns minutos o espera à mesa. Atice entra na cozinha e vê que Sirin tirou um prato de comida da geladeira. Atice diz para ele não comer só isso, porque ela vai preparar outra coisa. Sirin pega o prato e se senta à mesa. A maluca ondulada conta para a mãe que é muito gostoso e pergunta quem cozinhou. Atice responde que foi Seida quando ela foi acompanhá-los há alguns dias.
Sirin larga a comida e joga fora o prato. Ela com raiva diz a Atice que deixou aquele cantor de bar entrar em sua casa e na cozinha. Atice apenas diz que ela não teve muito tempo para cozinhar quando eles estavam no hospital. Ela avisa a filha que em breve vai cozinhar alguma coisa e lhe dá um beijo. Sirin olha para o fundo da cozinha e pergunta à mãe onde está a máquina de lavar louça. Atice responde que está quebrado e levaram para consertar. Sirin olha para ela e pensa. Por outro lado, Seida sai do prédio e caminha em direção a Arif. Ela pergunta quem era o homem que esteve no refeitório recentemente. Arif diz que ele é um homem que quer alugar uma casa no bairro. Seida conta a ele que viu aquele homem no hospital quando Bahar estava lá e lhe parece estranho que ele apareça de repente na mesma rua onde moram. Arif pergunta se ela tem certeza do que diz e Seida responde que sim. Ela se lembra muito bem dele porque no dia em que o viu no hospital ela o achou bonito. Arif preocupado conta a Seida que já alugou uma casa para aquele homem. Seida pergunta se ele acha que tudo tem a ver com Sarp. Talvez eles estejam lá para ficar de olho na família. Arif diz que não e pede que ela não exagere. Seida diz que existem milhares de apartamentos para alugar em Istambul e ela simplesmente escolheu aquele lugar para morar. Não pode ser uma simples coincidência. Arif pede que Seida volte para casa. Antes de subir, ela avisa que decidiram adiar, contar a Bahar sobre Sarp para amanhã e que a deixarão descansar esta noite. Arif apenas olha para ela e entra em sua casa. Atice está em seu quarto com Enver e os dois esperam que Sirin adormeça. Atice e Enver saem do quarto e vão até o quarto de Sirin. Atice abre a porta e avisa a Enver que tentará pegar o telefone de Sirin. Ela entra lentamente enquanto Sirin dorme e Enver observa da porta. Atice deixa cair um lápis e tem que se esconder porque Sirin se mexe um pouco. Então Atice abre a bolsa da filha, mas ela não encontra o celular. Enver pede que ele vá com ele por um momento e sussurra em seu ouvido para verificar a cama. Atice se levanta e percebe que o celular está bem ao lado de Sirin. Ela estende a mão e consegue pegar o telefone. Os dois saem rapidamente da sala e vão em direção ao pátio da casa. Enver pede que ela ligue o telefone e apague as fotos, mas Atice diz que não sabe sua senha. Enver diz a ele que sabe e dita alguns números para ele. Eles tentam diversas vezes, mas a senha não está correta e o celular trava. Atice e Enver ficam muito nervosos e não sabem o que fazer agora. Enver olha para um tijolo e o pega nas mãos, diz à esposa que eles não têm escolha a não ser destruir o telefone, pois não vão permitir que Sirin envie aquelas fotos nojentas de Sarp para Bahar. Atice concorda e Enver destrói o telefone batendo nele com o tijolo, depois o colocam debaixo d'água e jogam terra nele. Nesse momento, Sirin sai para o pátio e pergunta o que estão fazendo, já passa da meia-noite e está frio. Ela vê que sua mãe tem um telefone nas mãos e o pega dela. Sirin começa a ficar chateada e pergunta aos pais se aquele é o telefone dela. Enver grita que sim. Sirin pergunta se eles são loucos. Atice é sincera e diz que queriam deletar as fotos do telefone, mas não conseguiram porque Enver estava preocupado que ele enviasse essas fotos para Bahar. Sirin pensa um pouco e pergunta a Atice se foi por isso que ele foi buscá-la na casa de sua. Atice diz que não, ela realmente queria que ele voltasse. Sirin grita com ela dizendo para ela não mentir mais para ela, eles só queriam puni-la, mas nunca quiseram que ela voltasse para casa. Enver não acredita em uma palavra dele, mas Sirin deixa claro que seu único propósito ao tirar aquelas fotos foi separar Sarp de Peril. Essas fotos foram tiradas porque eles tinham um acordo com o Sarp e ele fez de tudo pelo Bahar. Atice defende Sirin. Mas Enver diz a ele que é mentira e não acredita que tenha feito isso por Bahar. Diz que não quer mais conversar e volta para casa. Sirin grita com os pais que ela vai sair de casa e eles nunca mais a verão na vida. Enver diz a ele que isso seria um favor, já que Bahar e os filhos irão se mudar com eles. Sirin enlouquece e persegue o pai. Ela diz que é melhor ele não sair de casa dela. Sempre haverá um espaço para ela e ninguém vai tirá-la de lá, porque aquela casa é dela por direito e ela não vai entregá-la. Enver parece muito assustado com sua filha maluca. No dia seguinte vemos que Arif leva as crianças para a escola no carro. Ele e Nizam trocam olhares pelo retrovisor. Nizam se lembra da conversa que teve com sua mãe na noite anterior. Bahar a abraçou e disse que antes de dizer o que ela quer dizer a ele,
Ela precisa que deixem claro que ela e seu irmão são os seres mais importantes para ela e que nunca vai mudar. Nizam disse a ela que estava tudo bem, então Bahar olhou para ela e disse que Arif a pediu em casamento. Nissan não aguenta e começa a chorar. Arif pergunta o que está acontecendo e para o carro. Ele corre para o banco de trás, assustado, pergunta se ela se machucou. Mas Nissan não diz nada. Arif a tira do carro e pede que ela conte o que está acontecendo. Nizam grita que quer o pai de novo, é a única coisa que ele quer. Arif fica surpreso e triste, mas ainda tenta consolar a menina junto com Doruk. Bahar está organizando e limpando. Bahar entra no banheiro e lá encontra alguns tênis que pertenceram ao Sarp. Ela se lembra da mesma conversa que teve com Nizam, depois de lhe contar que Arif a pediu em casamento. Bahar disse à filha que queria compartilhar isso com ela, primeiro porque não quer esconder nada dela. Nizam ficou sem palavras e Bahar perguntou se ela estava feliz com a notícia e pediu-lhe que lhe contasse primeiro o que queria contar. Nizam apenas lhe disse que esqueceu e abraçou a mãe. Bahar sai do banheiro. Eles pegam os sapatos nos braços e começam a chorar. A porta toca e quando Bahar abre ele vê que Arif, vê que ele está com os sapatos nos braços e ela chorando pede para ele entrar. Bahar conta a Arif o que aconteceu ontem à noite com Nizam e que a menina não quis dizer uma palavra. Porém, hoje ele deixou os sapatos do pai ao lado dos deles e isso comprova sua opinião. Ele achava que eles estavam felizes porque hoje queriam que ele os levasse para a escola. Arif conta que Nizam chorou o caminho todo e conta o motivo. Bahar olha para ele e chora. Ela pega o anel e o devolve para Arif. Ela pede perdão, mas Arif diz que pode lutar por ela contra todos. No entanto, ele não pode lutar contra Nizam. Arif sai do apartamento. Bahar fica chorando e fica sentado na escada com o coração partido enquanto chora e olha o anel em suas mãos. Atice está na cozinha preparando o almoço e Enver entra. Ele diz a ela que estava pensando e que deveriam comprar alguns brinquedos para as crianças, porque hoje será um longo dia com tudo que planejam contar a Bahar. Atice diz que está tudo bem. Eles ouvem Sirin entrar na casa e depois na cozinha. Atice pergunta onde ele estava e Sirin responde que estava comprando um telefone novo porque quebraram o que ele tinha e agora o que ele tem está muito melhor e mais bonito. Enver pergunta se ele usou o dinheiro que Sua lhe deu. Sirin sorrindo para eles diz que não foi seu Sua quem quebrou seu telefone, foram eles e por isso ele usou o dinheiro deles. Sirin lhe dá um cartão de crédito que pertence à sua mãe e agradece pelo celular. Atice com raiva pergunta como ele se atreveu a usar o dinheiro dela se sabe que agora está desempregado. Sirin avisa que se soubesse que poderia devolver o dinheiro não teria jogado a conta no lixo, então é tarde demais. Ela sorri enquanto conversa com seus pais e avisa que vai atualizar seu novo telefone. Enver e Atice ficam muito surpresos. Bahar abre a porta e recebe Seida e Elis. Eles veem que Bahar está com uma cara triste e perguntam o que está acontecendo. Bahar responde que não é nada. Os três sentam-se na sala, e Elis diz a Bahar que ele não deve se preocupar em cozinhar hoje, porque eles cuidarão disso e Atice também trará comida. Bahar agradece. E Elis não suporta ver o humor da amiga e pergunta por que seu rosto está assim. Ela entende que Seida está triste, mas não sabe por que estaria. Bahar pergunta a Seida o que aconteceu e Elis conta que Seida pensou em ser babá do filho de Yale, mas recebeu uma resposta ruim. Ele acha que o Dr. Yale não gosta dele. Bahar pergunta a Seida quando isso aconteceu e por que ela não contou nada a ele. Seida conta a ele que aconteceu ontem, mas não importa. Bahar conta aos amigos que Arif e ela terminaram, eles ficam surpresos e perguntam por quê, e Bahar diz que fez isso pelo bem dos filhos e ele concorda. Além disso, Bahar conta que Nizam chorou quando estava a caminho da escola e disse que amava seu pai. Arif não aguentou. Ela diz a eles que espera que tudo esteja bem de agora em diante. A porta toca e Bahar abre. Ela pede à mãe, Atice, que entre e receba suas malas. Seida pergunta a Atice por que ela traz tantas coisas, e Atice responde que traz a comida já preparada. E Elis avisa que é hora de ir embora e Seida pede a Bahar que não esqueça a regra que ela mesma estabeleceu. Não ficando triste por mais de 3 minutos, Bahar tenta sorrir e diz que está bem. E Elis e Seida vão embora.
Bahar agradece à mãe por toda a comida que ela trouxe. Nesse momento Enver chega em casa com as crianças e avisa Bahar que convidaram Yael para jantar. Bahar concorda e diz a Nizam para ir até a sala arrumar o cabelo. Os dois se sentam na cama e Bahar pergunta à filha se ela está bem. Nizam apenas acena com a cabeça. Bahar pede desculpas a ela pelo que disse ontem e que inadvertidamente a aborreceu muito. Arif disse-lhe que tinha chorado pela manhã e que sentia muito. Agora eles podem esquecer tudo porque serão apenas amigos de Arif e nada mais. Nizam se sente melhor e eles se abraçam. Bahar pergunta à filha se ela quer falar com a tia e Nizam diz que sim. Então Bahar pega seu telefone e liga para Sirin, que está na cozinha de sua casa olhando para o espaço vazio onde estava a máquina de lavar louça. Sirin atende a ligação e cumprimenta quem escuta, Nizam muito feliz. Ela conta a Sirin que seus avós lhes deram uma máquina de lavar louça e estão preparando o jantar para esta noite. Eles gostariam que eu os acompanhasse. Sirin fica bravo, mas age dizendo à sobrinha que infelizmente ela não pode ir porque tem outro compromisso com uma amiga, mas vai ver se consegue cumprir. Nizam diz que está bem e eles se despedem. Nizam e Bahar saem da sala e contam a Tice e Enver que falaram com Sirin e ela disse que tentaria ir, mas não tem certeza porque iria jantar com uma amiga. A Tice e Enver se entreolham preocupados. Arif entra no quarto que pertencia à sua mãe, ele se senta na cama. Muito triste, pensa e relembra todos os momentos que viveu com Bahar desde o primeiro dia em que a viu, a primeira dança juntos, quando ambos confessaram o seu amor e ele a pediu em casamento. Arif, muito triste, pega o anel que era de sua mãe e o coloca de volta no baú de onde o tirou. Na casa de Bahar todos terminam o jantar, as crianças fazem barulho e correm, mas Yelis pede que vão brincar no quarto. Seida muito gentilmente pede às crianças que aproveitem o tempo juntas e brinquem mais um pouco antes de irem dormir. Yael está olhando para ela. Enver diz que está tentando entrar em contato com Arif, mas ele não responde. Ninguém diz nada sobre isso. A Tice vai até a cozinha e Nizam pergunta quando falarão com sua mãe. A Tice responde que depois que Doruka adormece, Enver pergunta a Seida como foi a entrevista que ela teve. Seida, um pouco incomodada com a presença de Yael, conta que não saiu como ela esperava, mas ela estava conversando com seu antigo chefe e eles marcaram um encontro para conversar. A Tice pergunta se ela pretende trabalhar no bar e Seida diz que sim porque não tem outra opção. Enver diz a ele que ele deveria procurar um emprego que tenha horário normal. Seida conta que depois que ela começou a cantar em um bar e ninguém mais lhe deu outro emprego, Yael a ouviu e olhou para ela sem dizer nada. Enver e a Tice defendem Seida dizendo que ninguém deveria julgá-la só porque ela cometeu um erro. Eles deveriam dedicar um tempo para conhecê-la e ver como ela é uma boa pessoa. A filha de Yelis sai da sala e pede que Seida entre com eles e brinque. Seida sorri e diz que ficará feliz em fazer isso. Yael sorri ao ver sua atitude com as crianças. Alguns minutos depois, Seida sai novamente e pega as xícaras de chá. Ela vai para a cozinha e Yael se separa ao lado dela. Ela diz a Seida que eles podem marcar uma nova entrevista só para conversar por enquanto. Seida, muito feliz, agradece. Bahar estava colocando seus filhos na cama e os viu dormindo. Então ela se levanta e volta para a sala onde todos ainda estão lá. Enver pede que ele se sente. Nizam acorda e também sai para a sala. Enver, muito cauteloso, diz a Bahar que devem lhe contar algo que não lhe contaram antes devido ao seu estado de saúde. Bahar, assustado, pergunta o que está acontecendo e se há algo sério. Ao mesmo tempo vemos Sarp caminhando pelas ruas em direção ao prédio onde Bahar mora. Bahar pede a todos que lhe contem o que estão escondendo dele e pergunta se é algo que todos já sabiam, inclusive Arif. Enver responde que sim. Sarp sobe as escadas do prédio e tira a aliança de casamento. Enver diz com determinação que é Sarp. Assustado, Bahar pergunta se a mãe de Sarp ligou para ele ou se a polícia lhes contou mais alguma coisa sobre o acidente. Mas antes que ele possa continuar, a campainha toca. Bahar diz que vai abrir, ela se aproxima e fica cara a cara com Sarp, a senhora fica chocada. Sarp conta a ela Bahar e sorri ao vê-la. 5 horas antes, Munir estava se reunindo com Sarp. Munir disse a ele que sempre ama e deseja o melhor para sua família.
mas acredita seriamente que deveria ficar longe deles. Sarp disse-lhe que estava tudo bem, mas perguntou se poderia então investigar os homens que perseguem Bahar. Munir disse-lhe que já os investigou. Um dos homens chama-se Sebat e, segundo seu passado, não teve mau comportamento, dedica-se apenas a observar e reportar, mas o outro chama-se Orhan. Munir permaneceu em silêncio e Sarp pediu-lhe que o ajudasse, pois deveria proteger sua família a todo custo. Se algo acontecer com eles, ninguém será capaz de impedir e todos perderão. Sarp deixou claro a Munir que se quiser proteger Su e Peril, também terá de proteger Bahar e os seus filhos, porque estão todos no mesmo barco e devem lutar juntos. Munir disse que estava bem e Sarp pediu-lhe que lhe contasse sobre o outro homem. Munir disse a ele que Orhan é um psicopata assassino. Assustado, Sarp disse a Munir que não pode deixar sua família desprotegida nas mãos daquele homem. Nezir pode sequestrá-los. Sarp pediu a Munir que o levasse até a casa de Bahar quando seus homens estiverem de guarda para que possam entrar sem problemas. Apenas por 2 minutos ele falará com Bahar para avisá-lo do que está acontecendo. Ele diz a ela que todos já viram menos Bahar e eles vão contar de qualquer maneira. Ele tem que avisá-los para que fiquem alertas e então ele possa levá-los para um lugar seguro. Munir disse a ele que estava tudo bem, mas seria ele quem falaria com Bahar. Sarp respondeu que não era ele quem deveria finalmente se comunicar com sua esposa. Munir e Sarp pegaram um carro e no caminho ligaram para Sebat, que informou que Orhan estava dormindo, mas que acordaria a qualquer momento. Munir pede que ele os cubra. Quando chegaram ao bairro, Sebat acenou para que entrassem rapidamente. Arif presenciou tudo, mas não achou nada de estranho, pois não conseguiu ver o rosto de Sarp, que cobriu a cabeça, saiu do carro e entrou no prédio. Só então Orhan acordou, foi até a janela e perguntou a Sebat se havia alguma novidade. Sebat respondeu que não e Munir se assustou ao vê-lo pela janela. Sarp encontrou Yusuf na escada, que estava levando lixo para fora, mas apenas olhou para ele sem dizer nada. Arif perguntou ao pai se ele viu quem entrou no prédio, mas Yusuf respondeu que não e entrou em sua casa. Arif pensou. Sarp subiu as escadas e ao bater na porta encontrou o rosto de Bahar. Foi assim que as coisas aconteceram até chegar a este ponto transcendental da história. Bahar reage e ao ver Sarp ela se aproxima dele e o abraça com muita força enquanto chora. Ela pede que ele abrace. Sarp também chora e abraça com todas as forças. Todos se aproximam da porta e ficam surpresos ao vê-los. Nizam chora de felicidade e Seida pede que todos vão ao apartamento dela. Sem dizer uma palavra, todos caminham em direção à casa de Seida, deixando Bahar e Sarp sozinhos. Arif sobe as escadas e seus olhos se enchem de lágrimas ao ver esta cena. Ele desce novamente na entrada e encontra Sirin, arrumado e vestido com as roupas que Sua lhe deu. Ele agarrou o braço dela e a arrastou para fora do prédio. Munir os observa do carro. Arif pergunta o que ele está fazendo ali. Sirin diz a ela que ela está lá porque as crianças ligaram para ela e pediram que ela fosse. Arif pega o braço dela novamente e pede que ela não minta para ele. Ele sabe que o ex-marido de Bahar está lá e foi por isso que foi. Surpreso, Sirin solta seu braço e pergunta a Arif se o que ele está contando é verdade. Bahar e Sarp continuam se abraçando com a emoção de se verem. Bahar, chorando de felicidade, pergunta se é mesmo ele, e Sarp responde que sim. Sarp pede que eles entrem em casa e fechem a porta. Na sala, eles se abraçam novamente e continuam chorando. Bahar agradece por voltar para sua vida e diz que não consegue acreditar nele. Sarp pega o rosto dela e diz que eles precisam conversar sobre muitas coisas. Ele promete que lhe contará tudo o que aconteceu. Bahar, sorrindo, diz que sim. Sarp diz a ele que eles não podem fazer isso agora, mas pede que ele não dê ouvidos a mais ninguém. Ele mesmo lhe contará tudo, irá atrás deles e o tirará de lá. Bahar felizmente diz que sim. Sarp olha para ela e diz que ela precisa tirá-los de lá porque eles estão em grave perigo e ela precisa que ela entenda. Você deve ter muito cuidado e cuidar dos filhos até que ele volte. Bahar diz que está bem, o abraça e pede que não vá embora novamente. Doruk sai da sala e os vê. Sarp se levanta e promete a Bahar que retornará. Ela muda de rosto e pede para ele não ir. Ela vai enlouquecer se ele for embora novamente. Sarp tenta convencê-la de que ele vai voltar,
mas Bahar o abraça e diz que todo esse tempo tem sido muito difícil. Ele não pode deixá-los. Sarp pede para ele não chorar e ter um pouco mais de paciência. Bahar, prestes a enlouquecer, diz que não pode. É muito difícil não estar com ela. Doruk liga para a mãe e os dois se viram para ver o menino. Sarp pega as mãos do filho e as beija, depois beija seu rosto e chora ao vê-lo. Bahar diz a ele que seu filho é lindo. Doruk acaricia o rosto do pai e Sarp diz que ele é um menino lindo. Bahar não consegue parar de chorar. Doruk pega a mão de Bahar e manda ele ir dormir, ele a puxa para ir para o quarto, mas Bahar avisa que o pai dela está lá. Ela pede para Sarp esperar um momento, pois ela levará Doruk para o quarto. Sarp diz a ele que ele realmente precisa ir agora. Ele sai do apartamento enquanto Bahar está com Doruk, que lhe diz que tudo o que está acontecendo é um sonho. Na rua, Arif ainda tem Sirin no braço, enquanto ela exige que ele a solte. Ela para e pergunta se ele está pensando em deixar Bahar nas mãos de Sarp e não fazer nada. Ela diz a Arif que ele sabe muito bem como detê-los. Ele deve acreditar que ela tem o poder de não permitir que eles fiquem juntos. Arif pensa por um segundo, mas então pega o braço dela novamente, chama um táxi e a força a entrar. Sirin grita com ele que ele é um covarde. Mas Arif fecha a porta do táxi e pede ao motorista que a leve onde ela indicar. Então Arif caminha em direção ao refeitório e encara os dois homens que observam de uma janela. Arif aproxima-se destes homens e olha-os desafiadoramente até saírem pela janela. De repente, Sarp sai do prédio e caminha em direção ao carro de Munir. Arif os observa ligando o carro e saindo dali. Bahar sai de seu apartamento gritando o nome de Sarp procurando por ele enquanto ela desce as escadas. Arif entra no prédio e a impede. Bahar pergunta insistentemente onde está Sarp. Arif responde que acabou de sair de carro. Nizam sai do apartamento de Seida e corre até a casa de Bahar dizendo que quer ver seu pai. Não encontrando ele desce, mas só vê sua mãe com Arif. Nizam volta ao seu apartamento e pergunta ao irmão Doruk se ele sabe para onde foi o pai. Bahar entra rapidamente e chora enquanto abraça os filhos. Então eles se sentam na cama, Atis e Seida os observam da porta. Bahar se sente abandonada novamente com os filhos. Por outro lado, vemos Sirin no táxi. Ela grita que Sarp é um idiota. O motorista pergunta para onde vão e Sirin diz para ele continuar dirigindo porque ainda não decidiu para onde ir. Ela pega o telefone e liga para Sua. Sirin avisa que precisa ver Piril com urgência. Sua diz que não acha que isso seja possível. Sirin avisa que ele precisa conhecê-lo agora mesmo, pois Sarp está arruinando a vida de todos. Ele simplesmente foi à casa de Bahar para conhecê-la. Sua fica surpreso e pergunta como isso é possível quando acaba de falar com Munir, encarregado de ficar de olho em Sarp. Sirin diz que então Munir com certeza também sabe disso. A louca pede que ele confie nela e diz mais uma vez que ele deve ver Piril. Sua pergunta sobre o que ele tem para conversar com ela. Sirin avisa que ela precisa vê-la para que ela lhe entregue as fotos que tirou com Sarp em sua casa, pois seus pais quebraram seu telefone e ela não está com eles. Sua fica pensando. Arif volta para seu apartamento e entra no quarto de sua mãe. Tira o baú e pega novamente em suas mãos o anel que Bahar lhe devolveu. Yusuf chega à sua porta e pergunta se ela está bem. Mas Arif não responde nada e apenas olha para o anel. Bahar ainda está na cama com seus filhos em silêncio. Enver olha para eles da porta e volta para Tissi com muita tristeza. Ele diz a ela que eles não estão fazendo nada, estão completamente destruídos, parecem passarinhos enrolados em um ninho em um dia frio. Enver entra no apartamento de Seida com Atis e Elis. Seida está na sala observando Bahar de longe, mas Bahar pede que ela os deixe em paz. Sarp vai até o porto onde conheceu Bahar e se senta no banco onde teve sua primeira conversa com ela. Depois de alguns minutos, Sarp retorna ao carro com Munir, que informa que conversou com o Sr. Sua, que já sabe de tudo o que acabaram de fazer. Sarp pergunta como ele descobriu e Munir responde que foi Sirin. Quando ele estava com Bahar, ela chegou ao prédio, mas o homem do refeitório não a deixou levantar. Sarp não diz nada. Munir liga o carro e eles vão embora. Ao mesmo tempo vemos Sirin esperando Piril em um restaurante. Piril chega e pergunta o que ele quer. Sirin diz que precisa que ele lhe dê algumas das fotos que tem em sua posse,
porque infelizmente algo ruim aconteceu com seu telefone. Peril diz a ele que aparentemente ele não tem mais como chantagear Sarp e quer mostrar essas fotos para Bahar, por isso quer que ele lhe entregue as fotos. Sirin sorrindo diz a ela que ela é uma mulher muito inteligente. Ele sabe que é a única saída que tem para manter Sarp longe de Bahar. Peril avisa que não vai mandar as fotos e ele pode fazer o que quiser. Ela se levanta da mesa, mas Sirin diz que se ela não mandar essas fotos para ele, Sarp saberá que ela conheceu Bahar e as crianças esse tempo todo. E é claro que ele se atreveu a esconder isso dela. Peril olha para ela com raiva e sai do local. Enquanto caminhava pela rua, Peril manda uma mensagem de texto para Sirin, que ao abri-la lê que ela mesma pode ir para o inferno porque nunca conseguirá aquelas fotos dele. Sirin fica furioso. Peril volta ao hotel onde está hospedada com sua família. Conhece Munir que pergunta por que ela parece tão chateada. Peril apenas pede que ele a deixe em paz e segue caminho. Ao entrar no apartamento ela encontra Sarp sentado na sala. Ele pergunta onde ela estava e Peril responde que ela saiu para passear um pouco. Ela faz a mesma pergunta, mas Sarp não responde. Peril percebe que o marido não está usando aliança. Ela se sente muito mal e vai para o quarto. Bahar deita os filhos na cama, sai do quarto e pega um doce de uma xícara que está colocada ao lado da foto de Sarp. Ela vai até a cozinha, pega um pouco de água e senta na sala. Bahar olha os doces e se lembra do dia em que conheci Sarp e conversei muito com ele em um barco. Sarp deu a ela um doce, ela sorriu e comeu. Bahar olha para a foto de Sarp sobre a mesa e então seu olhar vagueia enquanto pensa em tudo o que aconteceu. Peril recebe uma ligação de seu pai e sua. Ela atende e diz que já sabe o que ele vai lhe dizer. Você quer que ele leia as fotos para Sirin, mas ele não vai. Então nem se preocupe em perguntar. Su apenas pede que ele o ouça, mas Peril diz para ele poupar palavras e desliga a ligação. Su está em seu escritório com Munir, que pergunta o que sua filha disse. Sua diz que ela não está disposta a fazer isso. Munir pergunta ao chefe por que o colocou ali. Sua diz que quer saber por que Sarp foi ver sua ex-mulher ontem à noite, se foi porque o ajudou. Munir pensa um pouco e diz que Sarp queria ver Bahar e ele não conseguia tirar essa ideia da cabeça sem ou com ele iria de qualquer maneira. Então achou que seria mais seguro se ele o acompanhasse. Afinal, é seu trabalho protegê-lo. Sua diz a ele que era Alp que eles estavam protegendo, não Sarp. Além disso, sua filha Peril já abandonou o marido há muito tempo, ele não coopera mais e se não tiverem essas fotos não há como impedi-lo de voltar para a ex-mulher. Munir diz a ele que Sarp ainda acredita que eles estão com as fotos, mas Su interrompe e diz que essas fotos não são para impedir Sarp, mas para que Bahar não corra de volta para seus braços ao vê-lo. É apenas uma questão de tempo antes que ele volte para aquela mulher e deixe sua filha. Munir então pergunta o que ele deveria fazer. Su ordena que ele faça Sarp confiar cegamente nele e, em seguida, pede que ele saia de seu escritório. Bahar passou a noite inteira no sofá pensando com o doce nas mãos. Atice entra em casa e pergunta se ele poderia pelo menos dormir. Bahar diz que não. Ele estava pensando em todas as coisas que aconteceram com ele. Ele tem muitos sentimentos confusos e não sabe o que fazer agora. Atice avisa que Inver está na casa de Seida e vai organizar os filhos para levá-los à escola. Bahar avisa que seus filhos não irão à escola hoje depois do ocorrido. Ele entende que não tem nada em mente e imagina como eles se sentem. Bahar pergunta à mãe se era isso que iam contar a ela sobre Sarponte, e se as crianças também sabiam. Atice diz que sim. Inver bate na porta e avisa Atice que as crianças vão se atrasar. Atice diz a ele que Bahar não permitiu que eles fossem naquele estado. Inver diz que está bem e pergunta como está Bahar. Atice apenas faz uma cara triste. Nisa acorda e conta ao irmão que seu pai os visitou ontem à noite enquanto ele dormia e que sua mãe também o viu. Eles se abraçaram com muita força. Doruk conta a ela que também viu, acariciou seus cabelos e disse que precisava ir embora. Sua mãe não queria deixá-lo ir, mas ele foi embora mesmo assim. Ele diz a ela que eles tiveram sonhos semelhantes. Nizam diz a ele que não foi um sonho, seu pai veio até a casa e estava com eles. Bahar entrou na sala e disse que queria falar com eles. Ela disse ao filho que queria se desculpar por não ter acreditado quando ele lhe contou que viu o pai no hospital. Doruk diz a ele que foi um sonho. Bahar diz que não,
seu pai realmente esteve com eles e pede desculpas por não acreditar nele. Nizam confessa à mãe que seu pai havia voltado muitos dias antes, eles o viram no hospital na noite em que ela piorou. Ela queria contar a ele, mas seus avós não deixaram. Bahar fica com raiva. Nizam e Doruk fazem muitas perguntas a Bahar ao mesmo tempo. Doruk pergunta se ela também irá embora e os abandonará como seu pai. Bahar diz a ele que isso nunca acontecerá. Eles nunca devem esquecer que ele sempre estará com eles. Bahar pede desculpas a eles porque não consegue responder a todas as perguntas. Sarp apenas pediu que confiassem nele e prometeu que voltaria. As crianças dizem que tudo bem Bahar, ele pede que fiquem um pouco no quarto porque precisa conversar com os avós e não vai demorar muito. Ela sai da sala. Doruk pergunta à irmã se ela tem certeza de que seu pai é real. Nizam responde que sim e sorri para ele. Bahar encontra todos no apartamento de Seida. Ela pede que eles se sentem e com raiva pede que cada um conte a ela tudo o que sabem desde o início, sobre como Sarp sobreviveu e por que ele não voltou. É melhor eles contarem a ela rapidamente porque ela sente que vai enlouquecer. Todos se olham. Enver toma a palavra e conta a Bahar tudo o que aconteceu desde que Sarp sofreu o acidente no barco. Munir chega ao apartamento e vai com Sarp para um quarto onde não podem ser ouvidos. Sarp pergunta se ele poderia encontrar uma casa fora da cidade como havia pedido. Munir pergunta se ele não dirá nada ao Sr. Suiperiu. Sarp responde que não. Munir diz a ele que ele pode ter sérios problemas se o ajudar em algo assim. Sarp pergunta se sua preocupação é com dinheiro, mas Munir diz que não. Trata-se de lealdade, pois o Sr. Sua tem que saber tudo o que faz, quer ajudá-lo, pois é o responsável por todos os seus problemas. Ele sabe que se tivesse certeza de que sua família estava morta, em vez de acreditar em Sirin, as coisas seriam diferentes. Sarp segura os ombros de Munir e diz que não sabia. A situação complicou-se devido a decisões erradas e ele sabe que já o salvou em muitas ocasiões. Sarp pede que ele ajude seus filhos, pois eles não têm culpa de nada, se ele os proteger então os salvará. Munir pede mais um pouco de tempo para encontrá-lo em casa e sai do apartamento. Bahar tenta não chorar ao ouvir tudo que Enver confessou. Ela pergunta por que eles decidiram esconder tudo dela. Enver diz a ele que acharam necessário, porque não era hora de contar a ele. Ieia os proibiu e disse-lhes que não poderiam perturbar a paz deles. Bahar diz que entende que qualquer doente que receba notícias como essa pode ficar estressado e ficar ainda mais doente. O que ele não entende é porque eles não pensaram em Nizam e Doruk. O pai deles aparece depois de muito tempo e tendo dado como morto, eles ficam chocados, mas eles, assim como sua família, os proíbem de falar com a mãe sobre o assunto. Bahar pergunta por que eles acham que ele queria se mudar com sua vida. Talvez eles pensassem que era para continuar sendo infeliz. Quando ela acreditou que o marido havia morrido, ela pensou que não tinha motivos para continuar seguindo em frente, mas depois ela pensou nos filhos e é por eles que ela continuou lutando e não desistiu. No entanto, ele não cumpriu isso porque não conseguiu fazer felizes os filhos e agora eles também não puderam falar. Agora ele não sabe se as crianças voltarão a confiar em algum deles depois de ter feito isso com eles. Todos se sentem muito mal e Elis chora. Enver implora a Bahar que os perdoe. Eles ficaram confusos com tudo o que aconteceu. Bahar diz a eles que não vai perdoá-los depois do que fizeram. Ela não pode permitir que seus filhos fiquem por perto. Ela não confia mais neles. Eles a traíram e isso acabou. E Elis se levanta e diz a Bahar que foi ela quem sempre quis contar tudo a ele, mas também não deixaram e a fizeram prometer não dizer nada por sua saúde e porque o Dr. Iel também a proibiu. Seida pergunta a Elis por que ele agora está dizendo que a culpa é deles. E Elis diz a ele que esta é a verdade. Enver pede a Elis que entenda que não se trata de encontrar culpados. A Tice pede que parem e percebam que Bahar já saiu de casa. Enver diz que irá falar com ela, mas a Tice pede que ela deixe em paz. Talvez mais tarde ela pense e perceba todas as coisas boas que eles fizeram por ela também. Seida diz que espera isso, mas Elis chorando conta que o rosto de Bahar já contou tudo. Enver pede que tenham esperança. Seida se levanta e diz que precisa se trocar para ir a uma entrevista. Sarp está em seu quarto e Piriu entra. Ela pergunta o que ele fará com Bahar e seus 2 filhos. Gostaria de saber o que ele está planejando, pois há poucos dias ele prometeu a ela que ficaria com ela e os bebês. No entanto, ontem à noite ele viu Bahar.
Sarp diz a ela que ele estava com ela. Ele não está preocupado com a sua segurança porque há outros problemas que deve resolver primeiro. Os homens dizem que ficam a vigiar Bahar e as crianças o dia todo. Talvez ele queira que eu não os ajude quando estiver em risco se tudo isso for culpa dele. Ele quer que eu finja que nada aconteceu e os esqueça. Peril diz a ele que ela nunca pediu que ele esquecesse Bahar ou não a protegesse. Foi ela quem o ajudou a encontrar Sirin para salvar a vida de Bahar. Peril deixa claro que seu problema não é com Bahar, mas com ele. Você precisa que ele seja honesto e diga se você vai abandoná-los. Sark se aproxima dela e diz que ela é como sua melhor amiga, então não seria justo mentir para ela. A verdade é que se ele pudesse voltar para Bahar com certeza faria isso, porque o que ele mais deseja no mundo é estar com ela. No entanto, ele não tem coragem para fazê-lo. Sarp se senta na cama e confessa a Peril que Sirin lhe pediu algo em troca de salvar Bahar. Peril pergunta do que se trata. Sarp diz a ele que tem algumas fotos em seu poder e que pode mostrá-las quando quiser, por isso não pode fazer nada, não pode explicar a Bahar que tudo é mentira. Peril então pergunta qual foi o motivo pelo qual ele a procurou ontem à noite. Sarp diz a ele que sua intenção é protegê-los, independentemente das consequências. Peril pergunta o que aconteceria se Sirin não tivesse essas fotos. Sarp olha para ela e responde que iria com Bahar. Seida sai do prédio e cumprimenta Arif. Ele pergunta como está Bahar e Seida diz que está brava com todos. Ela reclamou com eles por não ter contado tudo a ela antes, e ela acha que tem razão. Ela está até brava com ele também. Arif diz que está tudo bem, como se não se importasse, e volta para o refeitório. Seida apenas diz que parece que eles não voltarão mais para Bahar e não entende o comportamento de Arif. Seida sai para a entrevista com o doutor. Ela chega em seu escritório e se senta. O médico pergunta como está Bahar e Seida diz que a situação é fatal. Como não deixaram as crianças falarem, ela pediu para não falarem mais com ela, fica até brava com ela por ter sido quem proibiu todos eles desde o início, e Yale só pede para ela não falar mais sobre isso. Dr. Yale a informa a Seida, que pensou em dar-lhe uma oportunidade experimental de 2 semanas como babá. Ela só precisa pegar Bora na escola e cuidar dele à tarde enquanto ela arruma a casa e prepara a comida. Ela pergunta se ela sabe cozinhar e Seida, sorrindo, responde que sim. E Yale lhe dá instruções de trabalho e diz a ela que ela também tem algumas regras que deve seguir. Primeiro, ela deve cuidar da aparência, não usar roupas chamativas e segundo, ela deve se expressar melhor, pois não quer que Bora aprenda todas aquelas expressões idiomáticas que ela usa. Seida diz que concorda, e Yale deixa claro que tudo depende das 2 semanas. Se der certo eles continuarão e se não, procurarão outra babá. E Yale pede que Seida vá com ela, pois ela fará alguns exames de sangue para ter certeza de que não tem nenhuma doença. Seida, um pouco confusa, diz que está bem e garante que é uma mulher saudável. Eles saem do escritório. No bairro, Arif conhece seu pai, que lhe avisa que vai se encontrar com alguns amigos. Arif diz a ele que não irá embora até que lhe dê o dinheiro do aluguel que Enver lhe deu. Yusuf avisa que o dinheiro já está depositado no banco. Arif diz que espera que sim, pois deve retirar logo o dinheiro do banco porque quer investi-lo em alguma coisa. Yusuf pede que ele esqueça Bahar. Basta continuar se dedicando ao seu trabalho. Arif diz ao pai que se não lhe trouxer o dinheiro à noite venderá o prédio inteiro, porque está cansado de perder dinheiro no jogo. Yusuf tenta continuar seu caminho e Arif pergunta para onde ele está indo. Yusuf volta ao prédio e avisa que algo ficou para trás. Ao entrar em seu apartamento, Yusuf tira o anel guardado no baú. Arif está fora do refeitório e vê Sebat cruzando com um homem de Nezir, que é comprado por Su e Munir. Arif para o homem e diz que vai comprar uma xícara de chá para ele. O homem agradece e Arif vê o pai sair do prédio sem dizer nada. Arif pergunta a Sebat quanto tempo ele ficará em casa. O homem responde que não sabe. Arif diz que ele poderia ter conseguido um lugar muito melhor para ele, mas seu amigo estava muito ansioso. Ele pergunta a ela sobre o que é o negócio dela. Sebat olha para a placa têxtil em ver e diz que o negócio é têxtil. Arif pergunta onde fica sua empresa e Sebat responde que fica a algumas ruas de distância. Arif estende a mão e se apresenta. Ele pergunta qual é o nome dele, mas Sebat inventa outro nome e não aperta sua mão. Sebat termina de tomar o chá,
agradece a Arif e vai embora. Arif se aproxima dele e pergunta por que ele os observa o dia todo de sua janela. Talvez eles se conheçam de algum lugar. Sebat pergunta se isso o incomoda e Arif responde que todos que moram lá se incomodam com a observação de estranhos. Sebat apenas lhe diz que entende que é importante que todos os vizinhos se ajudem e volta para sua casa. Arif o encara. Enquanto isso, Yusuf foi a uma loja de penhores para vender barato o anel de sua esposa. À noite, Atis e Enver chegam em casa. Sirin sai de seu quarto e pergunta como foi com Bahar. Enver olha para ela com raiva e diz para ela não perguntar sobre ela se ela nunca se importou realmente com ela. Então ele vai para o banheiro. Sirin conta à mãe que Sarp procurou Bahar. Atis, surpresa, pergunta como ele sabe e Sirin conta que o próprio Sar contou a ela. Enver sai do banheiro e vai até a cozinha beber água. Ele percebe que o local onde ficava a máquina de lavar louça está cheio de pratos e talheres sujos caídos no chão. Sirin entra na cozinha sorrindo e pergunta ao pai se ele quer que ele cozinhe algo para ele. Enver, cheio de raiva, pergunta o que isso significa. Ele acha que pode ser ridicularizado assim. Atis fica surpresa ao ver a louça suja no chão. Ela pergunta à filha por que ela fez isso. Sirin diz que ela não fez nada de errado. Ela deixou a louça onde deveria estar, na máquina de lavar louça. Enver com raiva pega a louça e leva para o quarto de Sirin. Ele os guarda dentro do armário junto com as roupas da filha. Sirin pede que ele se acalme, pois ele estava apenas brincando. Enver fecha a porta do armário e diz que é onde agora será guardada a louça suja. Ele se tranca em seu quarto. Atis pede a Sirin que não irrite mais seu pai ou ele terá um ataque cardíaco. Sirin diz que só queria fazer uma brincadeira e não foi necessário levar a louça para o quarto. Ela conta à mãe que agora todas as suas roupas estão cobertas de comida. Sebat chega na entrada da casa de Nezir. Azim pergunta o que aconteceu na vizinhança. Sebat diz a ele que tudo está normal e não há nada a relatar. Azim lembra que sabe o que vai acontecer com ele se aquele homem do Sarp for até a vizinhança e não o avisar. Ele pergunta se há mais alguma coisa que ele deva saber. Sebat conta que o homem do refeitório chamado Arif sempre os observa e pergunta quanto tempo eles ficarão ali. Posso saber quais são seus planos? Azim diz a ele que ele deve permanecer escondido e se aquele homem ainda for um problema, então ele deve eliminá-lo. Sebat diz que tudo bem e vai embora. Por outro lado, Arif volta para casa e pergunta ao pai se ele foi ao banco buscar o dinheiro. Yusuf diz que sim, tira o dinheiro do bolso e dá a ela. Arif diz a ele que não consegue acreditar que não confia em seu pai. Arif, surpreso, conta que achou que o tinha perdido nas apostas. Arif vai para seu quarto e olha pela janela. De lá ele também pode ver Sebat observando pela janela. Arif pensa por um momento, calça os sapatos e sai do apartamento. Arif bate na porta de Bahar. Ele diz a ela que gostaria de conversar um pouco com ela. Bahar diz que ela não está com disposição para isso e fecha a porta na cara dela. Arif está muito triste e não tem escolha a não ser voltar para seu apartamento. Yusuf entra em casa e Arif pergunta com raiva onde está o anel de sua mãe. Yusuf responde que não o possui. Ele precisava de dinheiro, então o vendeu. Arif repreende o velho careca, mas Yusuf diz que sabe que só queria dar para uma mulher. Agora terá que comprar outro. Arif interrompe seu pai e pergunta de quem ele comprou o anel. Yusuf lhe dá o nome de joalheiro Selim. Arif vai à joalheria e avisa ao dono que vai comprar o anel que seu pai lhe vendeu ontem. O joalheiro Selim tira o anel e Arif lhe dá o dinheiro que Yusuf lhe deu. O joalheiro avisa que ele deve pagar mais, pois o preço de compra e venda é diferente. Arif pergunta com raiva se ele está tentando enganá-lo. O joalheiro diz que o negócio funciona assim e se quiser o anel deve pagar o que pede. Arif pega todo o dinheiro da carteira, dá a ele e avisa que depois pagará o resto. O joalheiro diz que está tudo bem e devolve o anel. Arif conhece Seida, que lhe dá a boa notícia de que trabalha como babá do filho do Dr. Yale irá agora aprender algumas coisas antes de começar. Arif lhe deseja sorte e caminha, mas Seida pergunta se ele falou com Bahar. Arif diz que não. Ontem ele tentou falar com ela, mas ela fechou a porta para ele. Ele se aproxima de Seida e diz a ela que os homens de Sarp que lhe pediram um apartamento para alugar estão de olho em todos, mas principalmente em Bahar.
Sempre tem um homem na janela olhando, eles olham assustados para Sebata. Arif conta a Seida que por isso queria falar com Bahar, mas não quis recebê-lo. Seida puxa seu braço e diz que eles deveriam contar a Bahar agora mesmo. Arif diz que não, primeiro ele deve ter certeza de que estão monitorando Bahar. Seida diz que agora eles têm que aturar os homens de Sarpos observando, enquanto ele simplesmente vai embora e não faz nada para reconquistar a mulher que ama. Se for assim, Sarp virá e a levará embora. Arif diz que os viu se abraçando, ele percebeu que ela ainda o ama e nunca o esqueceu. Ele diz a Seida que não pode mais lutar e vai embora. Seida grita com ele que nunca o considerou um covarde. Quem não desiste sempre vence no final. Arif olha para ela e diz para ela ir buscar o filho da mãe. Se fosse assim tão fácil eu teria vencido com certeza, então não julgue e critique tão facilmente. Seida olha para ele com lágrimas nos olhos e vai embora. Arif entra no refeitório, pega um recipiente que esconde atrás da geladeira onde guarda algum dinheiro. Ele pega as poucas notas que sobrou e as coloca no bolso. Bahar sai do prédio com os filhos e eles vão brincar no parque. Arif olha para eles do refeitório e percebe que o homem que ele enfrentou o segue. Arif passa rapidamente por Sebak e alcança Bahar. As crianças o cumprimentam e ele pergunta para onde vão. Bahar responde isso ao parque. Arif diz a eles que irá com eles. Doruk pergunta se ele sabe que seu pai veio vê-los em sua casa. Arif responde que sim e diz que está muito feliz por eles. Doruk conta que negou tê-lo visto antes no hospital e disse que ele estava mentindo. Arif diz que isso não é verdade, apenas disse que pode estar errado e pede perdão às crianças. Ele olha para trás e vê que o homem ainda os segue. Doruk pergunta a Arif se ele quer fazer isso. Arif diz a ele que não o conhece bem, mas como conhece o pequeno Doruk, de repente ele pode amá-lo. Bahar pede que ela volte para casa, mas Arif se aproxima dela e informa que a estão vigiando. Há um homem atrás deles. Bahar assustado pergunta quem enviou aquele homem. Arif conta que se trata de um grupo de homens que se mudou para a mesma rua e que tanto ele quanto Seida ficaram desconfiados. Eles continuam caminhando em direção ao parque e quando chegam Arif avisa Bahar que estará de volta em um momento. Ele se vira e para na entrada do parque. Bahar vê que Arif pergunta ao homem se pode ajudá-lo, mas ele passa por ele. Bahar senta-se num banco e Arif senta-se ao lado dele. Ela pergunta se aqueles homens os observam o dia todo. Arif responde que sim, mas ainda não pode confirmar. Talvez o marido dela, Sarp, os tenha enviado para segui-la, por isso quis falar com ela ontem à noite, para avisá-la e tomar precauções. Bahar com raiva diz a ele que sabia que Sarp está vivo e ela não contou nada a ele, ela preferiu mentir. Arif diz a ele que se arrepende de ter feito isso, então olha em volta e se despede de Bahar. Arif fica novamente na entrada do parque observando se Bahar não é seguido. Sebata está escondido atrás de um muro. Ele pega seu telefone e liga para Zin. Sebata avisa que eles já foram descobertos por Arif. Ele percebeu que estava seguindo a mulher e seus filhos. Ele cuida deles também. Azin dá-lhe uma ordem e Sebak diz que irá proceder imediatamente. Seida chega muito bem arrumada e penteada na casa de Yale. Bora a recebe muito feliz e com um grande abraço. Yale sorri ao ver que seu filho ama Seida e pede que ele entre em casa. A loira conta para ele que tem uma casa muito bonita e diz que como vocês podem ver ela vestiu roupas decentes e também amarrou o cabelo. Yale diz a ela que parece bom. Bora pega a mão de Seida e avisa que fará um tour por sua casa. Seida tira o suéter que está usando e Yale apenas olha para ela pensando que ela está mostrando muita pele novamente. Eles entram na cozinha e Bora pergunta a Seida onde está seu filho Arda. Ela responde que ele está com a avó. Yale pergunta quem é Arda e Seida sorrindo diz que ele é filho dela. Yale fica surpreso ao saber que Seida é mãe de uma criança pequena. Os três continuam visitando a casa enquanto Yale pergunta a Seida sobre seu filho Arda. Por outro lado, vemos Yelis, a Tissin vir no apartamento de Seida. Todos ainda estão muito tristes, mas Yelis avisa que Bahar não ficará bravo para sempre. Eles sabem que ela não é rancorosa. A Tissi diz que é verdade, mas ela é uma mulher muito teimosa e não acha que irá perdoá-los tão cedo. A Tissi diz a eles que quando Bahar descobrir o resto ele certamente explodirá.
Enver pergunta o que ele quer dizer e Atice diz que Bahar não sabe que Sarp é casado e tem filhos. Ela pede ao marido que fale com Bahar, mas Enver recusa categoricamente. Ele diz que não pode ser ele quem lhe contará algo tão sério, pois ela acabaria odiando. Bahar se sente traído e não será o único a falar. E Elis pergunta se eles vão ficar em silêncio então. Enver diz a ela que só pode haver uma pessoa que lhe conte, e essa pessoa é Sarp. Foi ele quem voltou à vida dela e a perturbou. Agora você deve se comportar como um homem e contar toda a verdade. Atice preocupado diz que Bahar sempre pediu que não escondessem nada dele. Enver diz a ele que então ela deve falar com a filha, mas não será ele quem lhe dirá que ela sobreviveu a tudo isso apenas para ver o marido novamente, mas casada e com filhos. Ele diz que não quer que continuem culpando por tudo o que aconteceu desde que ele se cansou disso. Atice diz que está tudo bem e pede que ele se acalme. Bahar olha pela janela e vê que o homem que a seguia está voltando para casa. Arif também observa do refeitório. Antes de entrar na casa, o homem olha para Bahar e ela, assustada, fecha as cortinas. As crianças voltam da lavagem das mãos e Bahar, muito nervosa, serve-se de um copo d'água. Ela diz às crianças que vai esquentar para elas a comida que a avó preparou. Nizam pergunta à mãe se ela está se sentindo bem e por que fechou as janelas. Bahar diz a ele que está tudo bem e que ele não os fechou por nada em particular. Ela abre a geladeira e ao tirar a comida algumas coisas caem no chão. Nizam diz a ela que eles devem seguir as regras da casa e antes de comer devem dançar como ela lhes disse. Bahar diz que é verdade e dança com os filhos, embora no fundo esteja muito preocupada, não quer transmitir esse sentimento aos filhos. À noite, Atice e Enver saem do apartamento de Seida e depois do prédio. Enver pede à esposa que o espere ali, pois ele vai ao refeitório perguntar a Arif como ele está. Enver entra e vê que não tem ninguém. O fogão está aceso com uma jarra que já está queimando. Ele olha para a jaqueta de Arif pendurada no cabide e acha muito estranho. De repente, Enver encontra uma grande poça de sangue. Ele se assusta e pensa o pior. Sobre a mesa também estão as chaves do carro e o celular de Arif. Atice pede a Enver para não se assustar só porque Arif não está. Enver grita que há sangue. Atice entra rapidamente. Ela diz a ele que pode ser outra coisa, mas Enver diz que não. Todas as suas coisas estão lá e ele tem certeza de que algo ruim aconteceu com ele. Atice diz a ele que ele poderia ter cortado a mão e ido tratá-la. Enver diz que tem razão. Pega as coisas de Arif e eles vão para a casa dele. Enquanto isso, vemos Arif inconsciente e amarrado a uma cadeira com sangue no rosto. Um homem se aproxima dele e joga água em seu rosto. Ao acordar, a primeira coisa que recebe é um grande soco no rosto. Enver bate na porta de Yusuf, que estava dormindo e acorda. Ele abre a porta e pergunta o que há de errado. Enver avisa que seu filho não aparece, mas Yusuf diz que ele é um homem grande e pode se defender. Ele fecha a porta e Enver continua batendo e gritando com toda a força para ele abri-la. Enver conta que também encontraram sangue próximo aos pertences de seu filho. Yusuf abre a porta novamente. Bahar e Seida também abrem as portas, pois ouviram os gritos de Enver. Seida grita lá de cima que isso está acontecendo, mas Yusuf diz que não é nada. Bahar volta para seu apartamento sem dizer nada. Seida avisa a Elis que descerá para ver o que está acontecendo. Yusuf, Atice e Enver entram no refeitório e veem o sangue. Enver diz que vai chamar a polícia, mas Yusuf o impede dizendo que se um homem estiver desaparecido há apenas 2 horas, a polícia só vai zombar dele. Atice diz que Yusuf está certo e eles deveriam perguntar a outras pessoas. Bahar abre sua janela e de lá vê que todos estão saindo do refeitório muito preocupados e perguntando a outros homens se sabem onde está Arif. Aí Seida também se aproxima e avisa que deve ser algo sério já que tem sangue. Um dos homens diz a Yusuf que poderia ter sido produto de uma de suas apostas. Bem, é isso que correm rumores na vizinhança. Seida olha pela janela dos homens que ela e Arif suspeitavam e diz que acha que sabe quem o sequestrou. Bahar fecha a janela e decide descer. Seida conta a todos sobre as suspeitas dos homens que se mudaram recentemente e avisa que Arif pode tê-los incomodado. Eles estão sempre vigiando seus apartamentos e neste momento estão com as cortinas fechadas. Eles podem estar machucando agora. Ela caminha em direção àquela casa, mas um dos homens que é Peyami, seu ex-marido, a impede.
ordena ao companheiro que reúna todos os homens que puder. Eles próprios resgatarão Arif. Ele pede que Seida entre no prédio com todos e não saia de lá. Seida permanece guardando a entrada. Atice pede a Bahar que leve os filhos com ela para a casa de Yelis para ficarem juntos, mas Bahar apenas olha para eles, diz que não gostaria de acordar os filhos e entra em sua casa. Atice, Enver e Yelis não dizem nada e eles entram na casa de Seida. Arif está sendo torturado em uma casa por alguns homens. Peyami e seus homens se reúnem carregando diversas armas e batem na porta dos homens que vigiam Bahar na vizinhança. Atrás deles estão Yusuf e Seida. Peyami grita até 5 e bate na porta com a intenção de derrubá-la. Mas antes que isso aconteça, Sebata abre a porta e pergunta o que há de errado. Peyami e seus homens entram no apartamento e procuram Arif por toda a parte. Também na sala está Orhan, o homem que Munir descreveu como um psicopata assassino. Peyami pergunta aos dois onde está Arif, mas eles não respondem nada. Um dos homens informa a Peyami que Arif não foi encontrado em lugar nenhum. Seida furiosa pede que verifiquem todos os quartos com atenção, pois tem certeza de que foram eles que o sequestraram. Sebat move os lábios e diz algo para Peyami sem que ninguém perceba. Peyami diz que Arif não está e eles devem ir embora. Todos imediatamente saem do local muito confusos. Orhan olha para Sebat, que pega seu telefone e liga para Zin. Ele informa que uma mulher chamada Seida os descobriu e ela sabe o que fizeram com Arif. Azin se lembra de todas as vezes que conheceram Seida e diz a ela que sabe perfeitamente quem ela é. Sebat avisa que chegaram homens armados e que não podem mais ficar ali. Azin diz que tudo bem e desliga a ligação. Ao mesmo tempo vemos Bahar em seu apartamento muito preocupada e rezando para que Arif retorne. Seida volta para seu apartamento e todos, assustados, perguntam o que aconteceu. A loira conta que nada aconteceu, Arif não aparece, mas ela tem certeza que foram aqueles homens. Enver chega ao apartamento de Bahar e conta o que aconteceu. Bahar agradece e pede que a mantenha informada. Ela olha pela janela da sala e percebe que os homens que a seguiam arrumaram suas coisas e estão entrando no carro. Sebat consegue vê-la e Bahar fica muito assustado. Arif está em outra casa e outros homens o sequestraram. Eles o espancaram e torturaram. Pouco tempo depois vemos um caminhão entrando na mata no meio de uma noite chuvosa. Esses homens derrubam Arif e o deixam caído no chão, entram no carro e vão embora. Arif recupera a consciência, sente-se muito dolorido e cheio de sangue por toda parte, levanta-se e tenta andar, mas está totalmente perdido. Arif deve continuar caminhando, pois começa a ouvir o uivo dos lobos. Por outro lado, Atice liga para Sirin e avisa que hoje não podem voltar para casa. Sirin pergunta por quê, talvez algo tenha acontecido com Bahar. Atice diz que não é isso, Arif desapareceu e dizem que ele foi sequestrado. Ela diz a ele que alguém está observando Bahar de perto e acha que isso tem a ver com Sar. Atice diz a ele que conhece Enver e não descansará até encontrar Arif. Ela diz que ele deveria desligar agora e se despede da filha. Sirin se despede e desliga a ligação. A louca fica pensando. Atice volta para a sala de mãos vazias e Seida lembra que traria chá para todos. Atice diz a ele que achou que eles já tinham bebido demais e por isso ela não trouxe, mas se eles quiserem ela trará. Enver a interrompe e pergunta o que ela estava fazendo na cozinha. Ela sabe o que estava conversando com Sirin. Atice diz a ele que não há nada de errado com isso. Ela também pode estar preocupada. Enver pergunta com raiva se sua filha já se preocupou realmente com eles. Seida pede que os dois se acalmem. Enver diz que ela tem razão. Ele pede desculpas à esposa e diz que só quer que Arif volte. Seida apenas pede que ele confie que retornará em segurança. No dia seguinte vemos Bahar sentado perto da janela olhando para a rua. Ela ficou acordada a noite toda esperando ver Arif entrando na vizinhança. Arif conseguiu sair para uma estrada. Ele espera que um carro passe para ajudá-lo. Um caminhão passa na estrada e para. O motorista ajuda Arif e o coloca no caminhão. Eles chegam ao bairro e Bahar percebe pela janela que Arif saiu de um caminhão muito dolorido e cheio de hematomas. Arif agradece a ajuda do motorista, entra no prédio e seu pai Yusuf, surpreso, abre a porta para ele. Bahar desce as escadas correndo e se assusta ao ver o estado de Arif, pergunta o que aconteceu.
Arif olha para ela e diz que nada aconteceu. Preocupada, Bahar diz a ele que ela precisa ir ao hospital com urgência. Arif diz que não é necessário e pede que ela volte para casa. Ele entra em sua casa e fecha a porta. Bahar começa a chorar na frente da porta. Enver desce as escadas correndo com Seida e diz que ouviu a voz de Arif. Bahar conta a ela que Arif está muito espancado e com o rosto coberto de sangue. Ela não sabe o que aconteceu porque não a deixaram entrar. Enver tenta acalmá-la e avisa que Arif já voltou. Bahar chorando diz a ele que ele está muito ferido e ela tem certeza de que tudo o que aconteceu é culpa dele. Seida diz a ele que isso não é verdade, porque Arif não estava naquela casa. Bahar pergunta a ele, então por que aqueles homens pegaram suas coisas e fugiram do bairro à meia-noite? Enver pede a Seida que leve Bahar para casa e ele tentará falar com Arif. Seida sobe com Bahar e diz que ele deveria se acalmar, porque os homens odeiam quando a pessoa que amam os vê magoados. Bahar vê Atice e lhe dá um grande abraço. Seida informa a Elis e Atice que Arif voltou muito espancado e gravemente ferido. Atice tenta consolar Bahar e diz-lhe que tudo vai ficar bem, e Elis diz-lhes que se Arif chegou sozinho significa que não está tão mal ou assim ele espera. Bahar avisa que vai ver os filhos porque eles poderiam ter acordado ponto antes de entrar. Ela se vira e chora correndo até Seida, abraça-a e diz que a ama muito. Ela não sabe o que faria sem todos eles e nunca poderia agradecer por tudo o que fizeram por ela. Seida também diz que a ama. Em seguida, Bahar também abraça a Elis, que lhe diz que sabe que daria vida pela amiga e que eles sempre estarão ao seu lado. Todos se reconciliaram e Atice vai com a filha ver os netos. Enver pede que Arif vá ao hospital porque seu nariz deve estar quebrado. Yusuf diz que se assim fosse, ele não conseguiria nem tocar o rosto com gelo. Enver diz a ele que tem gente que aguenta mais a dor e não fala nada. Arif é um deles. Yusuf conta que Arif agora é um homem forte, pois lembra que quando criança não conseguia parar de chorar o tempo todo. Arif diz que não sabe se nunca esteve presente ou se atrasou. Enver pede que ele pare de falar e avisa que ele mesmo o levará ao hospital. Arif diz que está bem, não é a primeira vez que isso acontece com ele, promete que se a dor piorar irá ao médico. Enver pergunta quem foram aqueles que fizeram isso com ele, talvez tenha a ver com as dívidas do pai. Yusuf se levanta e diz com raiva que não tem nada a ver com isso, depois vai embora. Enver pergunta a Arif se ele terá algo a ver com Sarp. Arif responde que sim. Um perturbado Enver diz que provavelmente descobriu sobre o relacionamento dela com Bahar e o anel e foi por isso que eles fizeram isso. Arif diz que não sabe se são os homens de Sarp ou outra pessoa, é muito confuso e ele não entende, não gostaria de culpar diretamente Sarp, mas sabe que tem muito a ver com isso. Arif diz a ele que quem está em perigo real é Bahar. Eles poderiam tê-lo matado e nada aconteceria, mas ele teme pela vida de Bahar e das crianças, pois são pessoas incapazes de enfrentar aqueles homens. Enver fica muito assustada ao ouvir isso. Atice a beija na testa e pergunta se ela não conseguiu dormir à noite. Bahar responde que não, porque Arif estava esperando. Atice pede para ele dormir e ela cuidará dos filhos quando eles acordarem. Bahar diz que tudo bem e vai para seu quarto. Ao entrar ela vê que seus filhos já estão acordados. Nizam pergunta sorrindo se ele esteve com seu pai todo esse tempo. Bahar responde que não. Doruk diz a ela que a ouviram conversando com alguém e Bahar diz que foi a vovó Atice quem veio porque sentia muita falta deles. Ela pede aos três que vão para a cama e durmam mais um pouco. Doruk pergunta à mãe por que, quando seus avós e tias sentem falta deles, eles vêm visitá-los, mas seu pai não. Bahar apenas diz a ele que estará de volta em breve. Nizam se levanta furioso e exige que ele ligue para seu pai Sark para vê-los. Bahar diz que se esqueceu de pedir seu número de telefone. Nizam diz que com certeza sua avó está com ele e grita para Atice vir até o quarto. Ela pergunta o que está acontecendo e Nizam pede o número de seu pai. Atice responde que ela não tem. As crianças perguntam se outra pessoa pode ficar com ele, como a tia Sirin. Mas Bahar responde muito seriamente que ela não precisa ter esse número. Bahar pede que tenham paciência, pois Sark prometeu voltar. Atice vê que os filhos estão tristes e avisa que é hora de cumprir a regra da mãe. Ela segura as mãos deles e pede que comecem a dançar. Um sorriso aparece no rosto das crianças e Bahar agradece à mãe por tudo.
Sarp está em uma sala olhando para o mar enquanto chora silenciosamente. Peril entra e pergunta o que há de errado. Sarp enxuga as lágrimas e diz que se sente mal pela família. Eles não têm uma casa digna e vivem em condições precárias. É um lugar horrível desde o bairro até a casa onde estão. Além disso, eles não têm quase nada. A vida dele é uma vergonha. Peril diz a ele que lamenta muito ouvir isso. Sarp diz que eles também não tinham muito dinheiro antes de ele partir. Mas pelo menos eles tiveram uma vida decente. Você deveria ver como eles vivem para entender isso, e o pior de tudo é que a culpa é sua. Esse infortúnio se deve à sua ausência. Peril diz a ele que nada foi de propósito e ele não sabia o que estava acontecendo. Se soubesse, provavelmente não os teria deixado viver assim. Sarp apenas diz que o importante é que agora ele sabe. Por outro lado, Bahar está arrumando a louça na cozinha de seu apartamento. A campainha toca e ela abre a porta para Seida. Bahar pede que ele entre e pergunta se ele finalmente conseguiu ver Arif. Seida responde que não, mas Enver disse que não havia motivo para preocupação. Ela diz a Bahar que tem muita certeza de que aqueles homens que moravam no bairro tiveram algo a ver com o que aconteceu com Arif. Bahar diz a ela que é melhor eles conversarem depois que ela levar as crianças para a escola. Seida sorri sabendo que os pequenos finalmente voltarão às aulas e Bahar avisa que é hora deles voltarem. Além disso, ele quer perguntar a Yale se eles conhecem algum professor, pois ele quer se encontrar com um e se isso acontecer deve ser enquanto as crianças estiverem na escola para que não fiquem sozinhas. Seida entra na sala e cumprimenta as crianças, elas correm até ela e a abraçam. Doruk pergunta se ela irá hoje à casa de Bora cuidar dele, Seida responde que sim. Neste momento Enver bate a porta e pergunta a Bahar se as crianças estão prontas para levá-los à escola. Bahar se sente muito mal porque ela não se reconciliou com ele. Ela lhe dá um grande abraço e pede desculpas por tudo. Enver felizmente diz a ela que tudo ficará bem. Poucos minutos depois vemos Yusuf saindo do prédio. Um dos homens que estava com Peyami e tentou resgatar Arif pergunta se seu filho já apareceu. Yusuf responde que sim. Nizam e Doruk estão descendo as escadas para ir para a escola e ouvem quando Yusuf conta ao homem que Arif está gravemente ferido. Seu rosto está irreconhecível e seu nariz está quebrado, ele foi espancado até a exaustão. O homem diz que está tudo bem, se despede e os dois se separam. Nizam, assustada, pergunta a Enver quando ela desce as escadas se é verdade que Arif apanhou. Ela ouviu tudo que o Sr. Yusuf disse. Enver diz a ele que está tudo bem, mas Nizam e Doruk correm para o apartamento de Arif, batem e Arif abre a porta. As crianças ficam surpresas ao ver o rosto de Arif cheio de hematomas e inchado. Ele pede às crianças que não chorem, pois agora ele está seguro. Doruk pergunta quem fez isso com ele, e ele diz que também pode bater nessas pessoas e fazê-las pagar. Arif diz a ele que não é correto fazer isso. Ele diz que só tentou separar duas pessoas que brigavam na rua e foi atingido, mas tudo bem. Nizam diz que ele realmente parece muito mal e chora, mas Arif tenta fazer com que entendam que ele está bem. Doruk o incomoda um pouco, toca seu nariz e Arif tenta não chorar de dor. Enver, triste, leva as crianças para levá-las à escola. Pouco tempo depois vemos o pequeno Doruk em sua sala de aula colorindo com seu amigo Bora. Ele conta que seu pai voltou e os visitou na casa deles e pede que Bora devolva a boneca que ele lhe emprestou, pois seu pai ficará triste se souber que não a tem. Bora avisa que a boneca está na casa dele, mas Doruk diz que Seida pode lhe fazer um favor trazendo-a para ele. Bora diz que está tudo bem. Bahar está tomando chá com Atice e Elis. Enver chega e conta que as crianças saíram muito tristes ao saber o que aconteceu com Arif. Bahar pergunta como eles sabiam e Enver responde que ouviram o Sr. Yusuf conversando com outro vizinho e infelizmente conseguiram ver seu rosto. O bom é que Arif controlou muito bem a situação, disse-lhes que só tentou separar alguns homens e que acidentalmente o atingiram. Enver pede a Bahar e Elis que se sentem porque ele tem algo para lhes contar. Ele diz a Bahar que ela estava certa em estar chateada com eles, mas eles só queriam protegê-la. A verdade é que estavam em pânico e não sabiam o que fazer porque tinham muito medo. Sarp apareceu do nada quando pensaram que ele estava morto e, claro, isso os pegou de surpresa. A verdade é que o ataque cardíaco que ele teve foi porque alguns homens estavam perseguindo ele e Sarp. No hospital, um homem tentou sufocá-lo.
Bahar pergunta se esse foi o motivo do ataque cardíaco. Enver não responde a essa pergunta e, em vez disso, diz que se Sarp não estivesse em perigo tudo seria mais fácil. E Elis diz a Bahar que não consegue imaginar tudo o que teve que viver e sacrificar. Se ele soubesse, não teria se incomodado. Bahar assustado pergunta quem são esses homens. Enver diz que não vai tirar conclusões da parte dela. O melhor é esperar o Sarp voltar e ele explicar tudo para ela. A última coisa que querem é confundi-la mais. Enver deixa claro para Bahar que Sarp vem com muitos problemas e afetou todos eles. Ele entende que é o pai dos seus filhos, mas deve entender que os filhos vêm antes dele e o melhor é evitar qualquer problema para eles, mesmo que seja o homem que ele ama. Bahar apenas pensa. Sirin chega em casa de táxi depois de fazer compras em alguns lugares caros. Ao entrar em casa recebe um telefonema de Sua. Sirin diz que queria falar com ele para lhe contar algo sobre Bahar. Acontece que o homem com quem ela namorava chamado Arif foi sequestrado e recebeu muitos espancamentos, porém, eles não sabem quem foi o autor do sequestro. Além disso, Bahar tem estado sob vigilância. Ela pergunta se é ele quem está assistindo. Sua responde que não e que não teve nada a ver com isso, mas provavelmente é Nezir. Sirin diz que não está realmente interessado e primeiro agradece a quem fez isso. Ela conta a Sua que acabou de comprar um lindo vestido, mas infelizmente não tem evento para usá-lo. Então você terá que salvá-lo. Sua diz a ela que talvez alguém a convide para jantar hoje em dia. Sirin sorrindo diz a ele que se isso acontecer, ele aceitará. Sua se despede e desliga a ligação. Sirin analisa com alegria todas as roupas que comprou. Eyal liga para Seida e pergunta como está tudo. Seida avisa que deu tudo certo. Ela pegou Bora na escola e apareceu com a professora conforme solicitado. Até o momento não houve problema. Eyal diz a ele que ele está bem e que voltará hoje mais cedo, então eles se encontrarão em casa. Seida diz que está tudo bem e eles desligam a ligação. Ela vai até a sala e pergunta a Bora se ele gostou do que ela preparou para ele. O pequeno Bora diz que sim. Seida diz que vai lavar a louça e depois eles vão brincar. Quando vai para a cozinha, pega algumas bonecas do chão e as coloca na cadeira. Bora vê que um dos bonecos é aquele que Doruk pediu de volta. Bora pega a boneca e coloca dentro da bolsa de Seida. Ele não fecha novamente e o boneco fica exposto para todos verem. Depois de algumas horas, Seida está brincando com Bora na sala, e Eyal chega em casa e Bora corre para cumprimentá-la. Seida sorri ao vê-los, mas também fica um pouco triste porque se lembra do filho. Vai até a cozinha e Eyal entra atrás dela. Eyal pergunta como foi hoje. Seida responde que eles se divertiram muito. Bora comeu tudo, assistiu televisão e depois brincaram. Ele também aproveitou o tempo e preparou algo para ela quando ela chegar. Eyal agradece por tudo e diz que ela pode ir porque cuidará de Bora o resto do dia. Eyal se senta com o filho na sala e pergunta como Seida parecia para ele. Bora diz a ela que a ama muito e se diverte muito com ela. Eyal fica feliz e diz que trouxe um livro de colorir. Ao se levantar vê que tem uma boneca enfiada na bolsa de Seida. Eyal com raiva tira ela de lá e coloca no lugar. Seida sai da cozinha e sorrindo para eles diz que eles se verão novamente amanhã. Eyal a acompanha até a porta e quando Seida já está fora, Eyal diz a ela que não quer que ela volte para casa. Ela mentiu para ele, pois encontrou algo que não é dela na bolsa e é melhor não falar nada porque Bora ficará decepcionada. Seida fica surpresa e confusa, fica muito triste e sai chorando. Doruk está em casa brincando com um aviãozinho de papel Nizam pede que ele pare. Bahar diz ao filho que ele pode parar de brincar com o avião porque está incomodando sua irmã. Doruk diz que não quer, pois é nesse avião que seu pai retornará. Bahar para o que está fazendo na cozinha e senta-se com ele. Ela diz a ele que propõe outro jogo, eles podem imitar os sons dos animais. Ela pede que ele imite um cavalo de corrida. Doruk avisa que vai imitar o cavalo Bully, que venceu a última corrida por ser o mais rápido. Bahar pergunta quem lhe contou isso e Doruk diz que foi Arif. Ela olha para o chão e não diz nada. Doruk pergunta se algum dia seu pai poderia levá-lo para ver a corrida de Bully. Nizam, um pouco triste, avisa ao irmão que seu pai não voltará. Ela sabe que não os ama mais. Doruk pergunta como ela sabe disso e Nizam diz que tem outros filhos que ama. Bahar, surpreso, pergunta à filha o que ela quer dizer.
mas Nizam prefere não dizer mais nada. Doruk diz à mãe que seu pai voltará porque os ama muito. Bahar finge um sorriso e diz que é verdade. Vai até a cozinha e Nizam fica preocupada pensando que ela não deveria ter dito isso. À noite vemos Yelis cozinhando. Seu filho se aproxima dela e pergunta se ela sabe se Seida voltará logo. Yelis beija o filho e avisa que Seida não deve demorar muito para chegar. Ela pede ao filho que vá brincar no quarto e sorri. Ao mesmo tempo vemos Seida sentada em um banco de um parque. Ela pensa no que aconteceu na casa de Yale e chora. Por outro lado, Sarp chega de carro na rua onde fica a casa de Atice, cobre a cabeça e sai. Então ele toca a campainha e Sirin abre a porta. Ela fica surpresa ao vê-lo e tenta fechar a porta novamente, mas Sarp não permite e os dois lutam por alguns segundos. Sarp abre a porta com todas as forças e Sirin sai correndo gritando por socorro aos pais que, assustados, perguntam o que está acontecendo. Sarp entra e os cumprimenta. Enver diz a ele que ele não pode chegar sem primeiro avisar uma casa. Ele quer assustá-los até a morte ou qual é o seu propósito. Sarp pede desculpas e Sirin conta aos pais que aquele homem queria machucá-la, empurrou-a e passou por cima dela. Enver, irritado, grita para a filha calar a boca. Então pergunta a Sarp por que ele veio. Sarp avisa que há algo muito importante que eles deveriam conversar. Enver está de roupão e avisa que vai se vestir e depois conversar. Sirin diz ao pai que eu não poderia falar com ele, o que ele deveria fazer é expulsá-lo de casa. Enver pede à esposa que mande Sirin calar a boca, aparentemente ela não entende que não suporta ouvir a voz dele e não tolera nem um pouco. O velho fecha a porta de seu quarto e Sirin, surpreso, caminha até seu quarto. Sarp a impede e pede que ela não saia, pois o que ele vai dizer tem a ver com ela. Sirin permanece de pé e Atice e Sarp sentam-se na sala. Todos escutam enquanto Enver da sala diz que está cansado de não poder ter um único dia em paz. A única coisa que ele quer é viver uma vida normal e tranquila vida, mas a cada dia surge um novo problema. Enver aparece e diz a ele para agora dizer o que quer dizer. Sarp tristemente diz a eles que Bahar e seus filhos estão vivendo em condições terríveis. Gostaria de ajudá-los. Por que não posso permitir que vivam assim? Sarp tira um envelope do casaco e coloca sobre a mesa. Ele diz a eles que parece ser a única maneira de ajudá-los. Enver permanece em silêncio com raiva, mas Atice tenta pegar o envelope. Enver o proíbe de tocar e diz que não vão aceitar esse dinheiro. Atice diz que pode ajudar as crianças. Além disso, seu pai está dando a ele. Enver pergunta se ela tem certeza de que esse dinheiro pertence a Sarp, porque ela acha que pertence mais à sua esposa Peri ou sua. Sarp jura que esse dinheiro é propriedade dele e produto de seu trabalho. Atice volta a dizer que não importa, faria muito bem às crianças. Enver diz à esposa que isso importa, já que ele não sabe de onde veio o dinheiro. Sarp diz que não pode contar a Bahar que foi ele quem deu a ele, mas Enver diz que ele tem que contar ele. Ele prometeu à filha que nunca mais mentiria para ela e, se quiser dar-lhe esse dinheiro, terá que fazê-lo sozinho. Sirin intervém e diz que ela pode pegar o dinheiro se ninguém mais quiser. Enver pega furiosamente o envelope, Sarp dá a ele e pede que ele vá embora. Sarp recebe o envelope e diz que deve pedir outra coisa, se der permissão terá que falar a sós com Sirin. Enver diz a ele que não pode permitir e que se ela tiver algo a dizer o fará na frente deles agora mesmo. Sirin diz que não tem nada para conversar com ele e que seria melhor se ela fosse embora agora. Sarp diz a ele que ele sairá de lá quando deletar as fotos que tem, ele irá apagá-las na sua frente agora mesmo. Enver diz a Sarp que essas fotos não existem mais. Sarp pergunta como ele sabe a qual fotografia está se referindo. Enver diz a ele que sabe muito bem que estão falando sobre algumas fotos nojentas, mas não precisa se preocupar porque ele e Atice se encarregaram de fazê-las desaparecer. Sarp pergunta como ele sabia disso. Enver confessa que Peril foi até a casa e mostrou para ela, qualquer um ficaria louco vendo fotos assim. Surpreso, Sarp pergunta se o que eles estão dizendo é verdade. Enver conta a ele que até os bebês dela também estavam ali naquele momento, eles adormeceram porque não tinham energia para ir a lugar nenhum. Peril desabou ao ver essa aberração. Sarp olha para Sirin e pergunta se ele explicou a todos como tirou aquelas fotos.
Sirin entra em pânico e se tranca em seu quarto. Sarp bate em sua porta e grita com ela se ela não contasse aos pais que não lhe daria medula de Bahar se ela não o deixasse tirar aquelas fotos e que ele fez para que ela não tivesse coragem de voltar para Bahar. Atis e Enver ficam surpresos ao ouvir tudo isso, mas Atis pede que ele pare, pois jura que Sirin está doente. Enver fica muito surpreso e avisa a esposa que vai dormir, pois não aguenta mais. Ele se tranca em seu quarto. Sarp pede a Atis que lhe prometa que Sirin não tem mais essas fotos em seu poder. Atis diz a ele que eles próprios quebraram seu telefone. Sarp cobre a cabeça novamente e sai de casa. Atis o interrompe e diz que na verdade Bahar e os filhos precisam de dinheiro. Se não houver problema ela mesma o dará a ele. Sarp entrega o envelope a ele e vai embora. Atis entra em casa e coloca o envelope nas costas, ao ouvir Sirin saindo do quarto e pergunta se Sarp já saiu. Atis responde que sim. Sirin diz a ela que quer falar com ela e confessar algo sobre as fotos, pois já as havia deletado antes de quebrarem seu telefone. De repente, através do reflexo do espelho, Sirin vê que sua mãe está com o dinheiro na mão. Atis diz que não quer falar com ela sobre isso e agora vai ver o pai porque ficou muito doente. Sirin diz que ela está bem e Atis pede que ela volte para seu quarto e evite que seu pai a veja. Sirin sorri e vai para seu quarto. Atis entra na cozinha e guarda o envelope com o dinheiro em cima dos móveis da cozinha em um recipiente. E Eyal está com Bora em seu quarto preparando-o para dormir. Bora vê que a boneca que colocou na bolsa de seda está com seus brinquedos. Ele sai da cama e pergunta à mãe por que a boneca está ali, se é para ela estar com Doruk agora. E Eyal pergunta o que ele quis dizer e Bora diz que deu a boneca para Seida para que ela desse para Doruk porque ele pediu de volta. Então ela colocou na bolsa, e Eyal fica surpreso e se sente culpado. Bora avisa que Doruk ficará triste se ela não tiver sua boneca de volta. E Eyal avisa que amanhã na escola vão entregá-la pessoalmente e pede para ela voltar para a cama. Ela se sente muito mal em ver estar acordado em sua cama. Atis entra e pergunta por que ele foi para a cama tão cedo. Enver diz que não tem mais energia e não quer ver o rosto de Sirin novamente. Enver também diz que aquele homem não teve vergonha de dar-lhes dinheiro. Atis se senta ao lado dele e pede que não se preocupe. O telefone de Enver toca e é Bahar. Ele atende e Bahar pede desculpas por ter ligado tarde, mas ele só queria fazer uma pergunta. Ela diz que os filhos têm perguntado muito sobre o pai e acham que talvez ele não amá-los mais. Na verdade, eles têm muitas perguntas na cabeça e você não tem mais ideia do que responder. Ela diz a ele que precisa encontrar Sarp porque se ela não der uma explicação as crianças vão enlouquecer e ela terá que vê-lo também. Bahar pergunta ao pai se ele não tem o número de telefone de Sarp. Enver diz a ele que infelizmente ele não tem. Bahar diz com tristeza que está bem e desliga a ligação.